Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos hoje aqui juntos, começando mais um ano. Dia 4 de janeiro, mais um ciclo está sendo dado de oportunidade para todos nós. E já pedimos, ao nosso Mestre Jesus que esse ano de 2022 seja um ano de muita paz, muito equilíbrio, muita coragem para enfrentarmos todas as vicissitudes.
E a paz, principalmente, que a gente possa trabalhá-la dentro de nós. Isso é o que nós pedimos muito, para que tenhamos discernimento nas nossas ações, nas nossas palavras, enfim. Que seja um ano de muito aprendizado para todos nós, meus amigos. E aqui estamos unidos hoje para a nossa primeira palestra de 2022 do nosso querido Centro Espírita Casa da Paz. Eu trago para vocês a mensagem do livro Fonte Viva para a nossa harmonização, mensagem esta que é a leitura lição 31, Lavradores, que nos fala o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Isso disse Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no, por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição, e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. E assim, meus queridos, já envolvidos por essas mensagens de Emmanuel, eu convido a todos para unirmos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Querido irmão maior, exemplo de nossas vidas, agradecemos pela bênção de mais um ano, agradecemos por este novo ciclo a começar, agradecemos por esta oportunidade que está sendo dada a cada um de nós de renovarmos dia a dia, nos melhorando como espíritos na busca da nossa evolução. Ó querido Mestre, que possamos realmente sermos seus discípulos, estarmos na sua estrada, trabalhando o seu evangelho, trabalhando a verdade divina, trabalhando dentro de nós e para com o nosso próximo, todo o melhoramento que precisamos.
Agradecemos por todos os irmãos espirituais que sempre nos assessoram, nossos mentores diretamente, e tantos outros irmãos que sempre estão ligados a nós, nos dando o respaldo, a firmeza, as intuições tão necessárias para a nossa caminhada. Em nome da nossa casa, agradecemos a nossa Mãe Santíssima, patrona da Casa da Paz. Agradecemos pela bênção de termos esta casa. Agradecemos pelas oportunidades que estamos tendo, desde a concretização dela aqui na Terra, de tantos estudos, aprimoramentos, busca para o nosso melhor. E hoje, Senhor, mais uma vez aqui estamos reunidos junto a Ti, reunidos para trabalharmos as Tuas palavras, para trabalharmos dentro de nós o Teu Evangelho. Fortaleça cada coração, Senhor. Fortaleça todos os lares deste querido planeta. E que tenhamos firmeza junto a Ti. Que possamos trabalhar a nossa fé, nos melhorarmos, para buscarmos todo o processo de reforma, de transformação necessária para nosso espírito. Obrigado, Senhor. Peço a ajuda espiritual para me envolver nesta noite, ao trazer o estudo do Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Como é bom fazer parte de tua jornada. Como é bom ter você, querido Mestre, ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, hoje nós vamos conversar sobre uma das parábolas do nosso Mestre Jesus, a parábola do joio e do trigo. E que interessante que ela é trazida para nós como a segunda parábola. Primeiro, Jesus, quando começou, através das parábolas, os seus ensinamentos, ele nos trouxe a parábola do semeador. E logo após, ele veio com a parábola do joio e do trigo, como logo depois a do grão de mostarda. E assim por diante, Jesus veio trazendo tantos ensinamentos através dessas pequeninas histórias, mas histórias fazendo parte do dia a dia da nossa vida. E é interessante que Jesus justamente começou através da semente, através do semeador, através da plantação, através da adubação, que na época de Jesus era o sentido de toda a população. Eram agricultores, trabalhavam na terra, lavravam. E por isso Jesus, a partir desse ensinamento, começou todo o trabalho do Evangelho para toda a humanidade. Sempre lembramos, né, que Jesus, ele não trouxe especificamente o Evangelho para um grupo, ele trouxe para todos nós. Ele trouxe para toda a humanidade. Como nós sabemos, de acordo com os estudos trazidos, os apóstolos de Jesus, escolhidos por ele um a um, Jesus foi até ele, foi ao encontro deles, para que eles pudessem seguir sua caminhada. Não foi à toa a sua escolha. Jesus justamente escolheu, mesmo eles trazendo naquela época ainda algumas limitações de entendimento, Jesus os escolheu pelo que eles traziam no espírito, pelos que eles já traziam de tanta caminhada, de renovação, de mudança, de crescimento espiritual dentro de si. E todos nós, espíritos, que estamos, buscando o Evangelho, nós podemos até sermos felizes em dizer que estamos querendo ser discípulos do Mestre. Queremos ser os seus servos fiéis. Queremos realmente buscar todo esse entendimento
para a melhoria de nossa própria vida e, com isso, sermos exemplos para os nossos irmãos, auxiliarmos os nossos irmãos. Então, com isso, nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre a parábola do joio e do trigo. É uma parábola que eu gosto muito. E neste momento que nós estamos vivendo, né, que até muitos dizem, nós estamos no ápice da transição planetária, a ceifa já começou. Então, vamos entender o que significa essa ceifa, né? Por que que o joio precisa estar junto do trigo até o momento da ceifa? Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem. Deixa eu só tentar aqui pela primeira vez, vamos ver se eu consigo fazer um trabalho aqui. Opa, consegui. Então, a parábola do joio e do trigo, ela está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos 24 a 30. E também, nos versículos 36 e 43, Mateus traz a explicação dessa parábola. Também eu trago, né, como a gente sempre faz em todas as nossas palestras, né, quando há possibilidade, para que a gente tenha as fontes. E isso é muito importante, principalmente é um indicativo a todos vocês, né, um indicativo para buscar a leitura, buscar o estudo em relação a esses livros. Primeiramente, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O terceiro livro da codificação espírita. E no capítulo 17, Sede Perfeitos, nos mostra ali claramente todas as oportunidades da nossa melhoria, o que precisamos fazer para sermos bons cristãos, para sermos bons espíritas, para sermos bons espíritos. Também nós trazemos do livro do Alírio Cerqueira Filho, Parábolas Terapêuticas. No capítulo 2, que é a parábola do joio e do trigo, ele nos explica, e aliás, não só essa parábola, mas em todas as outras parábolas, ele nos explica como, né, como nós precisamos utilizar para a nossa saúde, o nosso equilíbrio, né, o equilíbrio mental, equilíbrio físico e equilíbrio espiritual. Também nós temos no livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares. No capítulo 2 também ele nos traz. E até muito interessante que Caligares, ele traz neste livro as parábolas na ordem que foram trazidas por Jesus. Então vamos ao nosso assunto. Na nossa parábola do joio e do trigo, e que até é muito interessante, né, que eu até já uma vez em outra palestra falei isso e repito, Haroldo Dutra nos traz uma reflexão que teria que ser, né, dito o trigo e o joio. Porque se nós analisarmos, o trigo, ele é a primeira coisa que nós recebemos. E nós vamos refletir sobre isso. É justamente a centelha divina, é o que está dentro de cada um de nós. E o joio, ele foi criado com o passar do tempo. Nós vamos refletir o que seria exatamente o joio em relação à nossa vida. E como toda a parábola, ela nos traz interpretações muito profundas, tanto no sentido individual quanto no sentido coletivo. Né? A parábola, todas elas trazem o que nós precisamos fazer de modificação na nossa caminhada, como também o que nós precisamos fazer no coletivo, junto aos nossos irmãos, junto à sociedade que nós vivemos. Então, vamos começar trazendo a parábola, que ela é muito conhecida de todos, mas vamos trazer aqui para que a gente possa refletir depois, passagem por passagem. E a parábola nos diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Esta é a parábola trazida por Jesus. Vamos, então, refletir esses versículos, né? Entender o que significa o campo, o que significa a semente, o que significa o joio, o que significa o trigo e a ceifa. Primeiro, nós precisamos, né, entender. A nossa reflexão maior de hoje é como devemos nos comportar com os sentimentos negativos na busca do aperfeiçoamento. Uma coisa que nós vamos prestar muita atenção, que tudo depende do que sentimos. Tudo depende do tipo de sentimento que trabalhamos dentro de nós. Esses sentimentos é que vão nos ajudar positivamente ou eles poderão nos prejudicar seriamente se eles forem negativos. E uma coisa que nós temos que refletir bastante é que os nossos sentimentos estão interligados com os nossos pensamentos. O que nós sentimos, nós trabalhamos pensamento em cima. Através dos pensamentos e dos sentimentos, nós praticamos, nós vamos para as ações. E quando não é positiva, as nossas ações elas são muito equivocadas. Na hora, muitas vezes, não percebemos os equívocos. Mais adiante, nos arrependemos. Mais adiante, vamos ter consciência do que fizemos. E não podemos esquecer que tudo que fizermos, tudo que pensarmos, tudo que sentirmos, é uma semente colocada no caminho. É uma semente que está sendo trabalhada no caminho, seja conosco ou com o nosso próximo. E nós sabemos que cedo ou tarde a colheita ela é certa, né? Ninguém escapa da colheita. Faz parte do nosso aprimoramento, faz parte da caminhada evolutiva do espírito. Então, por isso, a reflexão, como ele diz, né? É a observação que nós precisamos ter, primeiramente, para que eu possa saber o que eu estou sentindo, para que eu possa saber o que eu estou pensando, eu preciso me conhecer, né? O autoconhecimento aí é fundamental, para eu saber exatamente como eu sou. Não tentar, né, colocar máscaras, não tentar mostrar uma coisa para os outros que, na verdade, não é aquilo que eu sou. Né? Na íntegra espiritual, não é isso que eu sou. Então, é esse autoconhecimento, né? Esse burilamento que precisamos fazer conosco, que não é fácil. Né? É um trabalho árduo, é um trabalho necessário. A gente até, eu falo muitas vezes, né? Muitas vezes eu digo assim, eu evito até falar difícil, porque ele não é difícil, ele é árduo. Ele é trabalhoso. Vai depender muito de nossos esforços para que a gente possa realmente melhorar. Então, quando a gente fala no livro do Caligares, ele nos mostra o seguinte: o que é esse campo? O campo que foi jogado toda a semente. Somos todos nós, a humanidade. Né? Quem é o semeador? Jesus.
Jesus, ele já jogou toda a semente espalhada para a humanidade. Essa semente, ela está caindo, já caiu e ainda cairá em vários tipos de campos. E que campos somos nós? É isso que nós precisamos refletir, né? Jesus nos trouxe a semente, que a semente é o Evangelho. É o Evangelho redivivo. É esse Evangelho que precisamos trabalhar dentro de nós. E como nós estamos? Que campo nós somos? Nós somos um campo árido? Nós somos um campo fértil? Nós somos um campo pedregoso? Nós somos um campo cheio de espinhos? Por isso que essa parábola está muito ligada à parábola do semeador, quando nos mostra, né, todos os tipos de campos, de terrenos, nos quais as sementes caíram, os tipos de solo. E esse campo, né, o tipo de solo que somos, é a nossa vida. Como está sendo a minha vida? Essa reflexão nós precisamos trabalhar muito. Como que eu estou trabalhando minha vida diariamente? Como é que eu sou aqui por dentro? Como é que eu me sinto como espírito? Como é que realmente eu vejo as coisas que acontecem ao meu redor? E o que eu faço para modificar para melhor? É isso que nós precisamos entender. A semente de trigo, que é o Evangelho de Jesus, e a erva má, né, que é o joio, são as interpretações ardilosas dos textos de Jesus. Ou seja, é a interpretação de acordo com o nosso ponto de vista e que muitas vezes está equivocado, bem equivocado. Nós achamos que é uma coisa quando na verdade não é. Por isso que todo olhar através do Evangelho do Cristo é de buscarmos, é de realmente trabalharmos dentro de nós o ponto de vista espiritual. O que a espiritualidade está trazendo para nós com esses conhecimentos todos? Não é o que eu vejo, o que eu penso, o que eu acho. Não. Porque a minha visão ela é muito limitada. O meu pensamento ainda é muito limitado. Então, o meu ponto de vista é de acordo com as situações ao meu redor e bem pequeno, bem apertadinho. Já o ponto de vista da espiritualidade é o todo. Né? O ponto de vista da espiritualidade trazido para toda a humanidade é a verdade divina, é a essência maior de Deus, da qual nós fazemos parte. Todos nós. Todos os irmãos. E quando se fala a humanidade, não está se referindo somente ao planeta Terra. Toda a humanidade de todos os irmãos espalhados pelos orbes deste grande universo. Essa parte do macro, né? Nós fazemos parte desse macro. Então, esse grande universo que ainda está sendo aos poucos desvendado pela ciência humana e que ainda tem muito chão pela frente, para descobrir muita coisa, nós fazemos parte disso tudo. Todos seguem o mesmo preceito. Todos seguem a mesma essência. Todos seguem a verdade divina. E é essa verdade que Jesus nos trouxe no seu Evangelho. Quem é esse inimigo? Aqueles que as têm lançado no meio da autêntica doutrina cristã. É muito interessante que é um cuidado que nós temos que ter. Muitas vezes esse inimigo somos nós mesmos. Nós mesmos criamos situações indevidas no meio de uma caminhada cristã, seja ela qual for. Então, o inimigo não significa alguém que vá fazer alguma coisa. Esse inimigo, como nós vamos até ver mais adiante, esse inimigo justamente é o que ainda trazemos dentro de nós, das dificuldades, né, de entendimento,
das dificuldades da nossa pouquíssima evolução ainda. Então, esse inimigo, no fundo, somos nós mesmos. Esse crescimento do joio junto ao trigo, né, ele representa para nós individualmente a luta entre o bem e o mal. E que justamente isso é muito comum no mundo que nós ainda nos encontramos, o mundo de provas e expiações. Né? Nós ainda estamos nessa fase, apesar de estarmos nessa transição, nós ainda estamos nessa fase. Ainda nós temos provas a passar, dolorosíssimas. Ainda muitos de nós estamos expiando, ou seja, estamos tendo que resgatar débitos passados, débitos sérios que fizemos, para o nosso melhoramento. Só podemos nos melhorar se realmente resgatarmos equívocos sérios do passado. Se isso não for feito, nós demoraremos muito tempo ainda a ter uma evolução, né? Um galgar de um degrau a mais na nossa caminhada. E em relação a tudo, né, na nossa existência também, são as dificuldades e as bênçãos que nós recebemos. Tanto que eu sempre me foi falado isso, e é isso que eu tento trazer dentro de mim. Nós temos sempre que agradecer também as dificuldades que nós passamos, porque são essas dificuldades que nos traz reflexões. São as dificuldades que fazem com que a gente dê uma parada, né? Tipo, para aí, não é esse caminho que você precisa seguir. Você está indo por um atalho, você está indo para o caminho errado. Presta atenção. Às vezes a dificuldade vem numa situação que acontece, às vezes as dificuldades vêm em doenças, para fazer com que a gente dê uma parada. Parada essa importante para refletirmos. E com isso tentarmos, né, voltar para a estrada principal, né, para a nossa bússola, voltarmos para essa estrada principal. Então, essa luta entre o bem e o mal também não é essa luta só externa, né? É a grande luta do bem e o mal dentro de nós. Precisamos trabalhar, desenvolver isso, entender o que ainda trazemos de grandes dificuldades para poder ressignificar, para poder melhorar, para poder enxergar aquilo que eu ainda faço de errado, o que eu preciso, né, me transformar para melhorar, para que as minhas virtudes possam vir à tona, para que eu possa realmente ter as minhas virtudes plenas na minha vida e não ter mais equívocos. Lógico que a gente sabe que isso não acontece em uma encarnação. Por isso nos é dado todas as oportunidades de reencarnar várias vezes, para cada encarnação fazermos diferente do que fizemos na primeira, fazermos melhor, né? Que a gente, assim, buscando a melhoria espiritual a cada caminhada, a cada ciclo novo que nos é dado. Muitos joios encontrados na pauta da existência ocorrem como produto da nossa invigilância ou através de processos que trazemos. Né? Muitas vezes, uma coisa que nós ainda somos, rebeldes. Ainda somos muito rebeldes. Ainda temos muita dificuldade para trabalhar a humildade dentro de nós. Ainda temos dificuldades de aceitar o que a espiritualidade está nos mostrando. Nós queremos, muitas vezes, ser do contra. É interessante até essa figura, realmente, nós ainda trazemos esses dois lados, né? O lado bom, do anjinho, como a gente sempre ouviu falar, aquele que vai dando sempre as intuições positivas, e tem o lado daquele que só quer puxar o contrário. Não faça isso não, isso é besteira. E os outros estão falando, deixa os outros falarem, né? Segue isso que eu estou te intuindo.
E a gente, infelizmente, a gente tem uma falta de discernimento muito grande, que essa invigilância nossa, ela nada mais é do que a consciência adormecida. Quando realmente nós entendemos o que somos, realmente nós entendemos que somos espíritos, filhos de um Deus amoroso, Pai que só quer o nosso melhor, e nos dá as oportunidades das reencarnações para crescermos. Quando entendemos isso, quando entendemos que nós não somos um corpo de matéria, nós somos espíritos e continuamos a nossa evolução. Quando o nosso corpo aqui fica, nós continuamos. Se nós entendermos isso, se nós trabalharmos a nossa consciência em relação a isso, nós vamos querer buscar o nosso melhor na vida. Porque tudo que nós fizermos hoje vai nos ajudar no futuro como espíritos. Tudo que nós trabalharmos de melhor em nós hoje e para com o nosso próximo, nós melhoraremos na nossa caminhada espiritual. A partir do momento que a gente tiver essa consciência, que realmente entendermos, nós só vamos querer o bem. Nós vamos buscar, principalmente entendendo que Jesus não veio à toa. Jesus veio até nós para nos trazer os ensinamentos. Ele veio até nós justamente para nos dar ele próprio o exemplo. Ele não precisava disso. Ele enviou tantos missionários antes dele e depois dele para nos dar exemplos na vida. Ele próprio não precisava vir, mas ele resolveu vir, porque estava tendo tantas deturpações das leis divinas e que ele precisa, ele próprio como exemplo, mostrar para toda a humanidade o que cada lei dos mandamentos trazidos na época por Moisés, o que elas queriam dizer. E resumindo tudo, o que ele trouxe para nós? O mandamento maior. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso fazer algo de bom para o meu próximo se eu não faço comigo? Se eu não faço comigo e também não faço direito com o meu próximo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Olha a reflexão maior que Jesus nos deixou. E o interessante, quando a gente começa a estudar, a gente vê que os antigos profetas, todos eles já traziam esses ensinamentos. Trazendo as palavras, trazendo a essência divina, todos eles trouxeram. Mas nós estávamos de ouvidos tapados e de venda nos olhos. Não queríamos ouvir, não queríamos enxergar. E é interessante que a gente vê que é triste até, como até hoje, muitos irmãos não querem ouvir e não querem enxergar. É o que a gente chama de cegueira espiritual. É a pior cegueira que existe. Quando as coisas estão acontecendo na nossa volta, tão claras, sendo trazidas, né, de orientações espirituais, e nós cruzamos os braços, nós não queremos aceitar. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia com a lei divina. Isso é rebeldia de não querermos entender o que somos, de não querer entender que nós aqui não estamos à toa, que agora nós estamos começando um novo ciclo, o ano 2022, não é à toa. Feliz de nós, né, que a gente agradeça de estarmos aqui fazendo parte desse novo ciclo. Quantos irmãos se foram? Quantos irmãos, infelizmente, estão indo por não terem um apoio, né, achando que a vida não vale nada? Quantos irmãos? E por isso que nós, que temos um pouquinho mais de consciência, precisamos agradecer de estarmos nessa renovação, de fazermos parte dessa mudança e tendo condições de poder fazer melhor esse ano.
o que não fizemos no ano passado. E aí vamos ver em relação a cada versículo, né? Especificamente o que ele quer nos dizer. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. O que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo exatamente à essência divina. Essas sementes de trigo que foram lançadas para toda a humanidade são as qualidades essenciais que todos nós precisamos trabalhar. Todas essas qualidades, essa essência, foi dado para a gente desde o primeiro momento que fomos criados. Nós temos dentro de nós a centelha divina. Deus nos deu um pedacinho dele, vamos dizer assim, para cada um de nós, que está aqui dentro do nosso coração. Só que ainda muitas vezes, muitas coisas ainda estão latentes. E só depende de nós desabrocharmos. Depende de cada um de nós buscar o entendimento e trabalhar a essência que está dentro. Ou seja, entender o que ainda trazemos de errado, o que ainda trazemos de equívocos, e trabalharmos, modificarmos para as qualidades essenciais, as qualidades principais que precisamos levar conosco. Muita gente, quando a gente fala assim, você é egoísta? Você é orgulhoso? Muita gente fala assim, não, eu não sou mais, eu tenho me trabalhado. Mas acontece determinada situação e a pessoa escorrega. Então, a gente tem que entender que nós podemos não ser mais aqueles cruéis do passado. Nós não podemos ser mais, nós não somos, né, mais os bárbaros do passado. Mas nós ainda trabalhamos, muitas vezes, o nosso orgulho. É o que a gente chama de orgulho ferido. Muitas vezes, somos egoístas em determinadas situações. Então, ainda temos, né, esses vícios, essas situações negativas na nossa caminhada. Por isso, eu preciso entender, não, eu ainda tenho orgulho. Então, eu preciso enxergar isso, que é justamente para que eu possa trabalhar esse orgulho, para que ele se transforme em humildade, para que ele realmente possa me ajudar a ser melhor, para que eu possa entender que eu não posso ser egoísta, que eu preciso ser caridoso, eu preciso trabalhar minha empatia com o meu próximo. E se nós percebermos que nós ainda temos, né, o orgulho e o egoísmo, eles são considerados as chagas da humanidade. O que ainda, né, atrapalha todo o desenvolvimento do ser humano no nosso planeta são esses dois sentimentos. Né? Sentimentos esses muito ruins que a humanidade ainda traz, nós ainda trazemos. O homem que semeia a semente no seu campo. O que eles querem dizer com isso para a gente? Possuímos um campo de atuação de acordo com o nosso nível evolutivo. E nós vamos desenvolver experiências importantes de aprimoramento espiritual, de acordo com o nosso entendimento. Então, o homem que semeia a semente no seu campo é de que forma eu estou trabalhando a minha terra, de que forma eu estou arando, de que forma eu estou adubando, como que eu estou trabalhando a semente que eu estou recebendo. Meu Deus, eu fico assim pensando, quantas sementes eu venho recebendo com os estudos? Quantas sementes? E como eu estou trazendo essas sementes para o meu campo, para a minha vida, para o meu melhoramento? É dessa forma que nós precisamos começar a enxergar. As sementes trazidas, os evangelhos, por que Jesus, na época, quando ele aqui esteve, há mais de 2000 anos atrás,
Jesus, ele mesmo disse que ele falava por parábolas porque nós ainda éramos cegos, nós ainda éramos surdos, nós não iríamos entender. Se ele desse muita luz visível para nós, nós iríamos, inclusive, enlouquecer. Com tantas informações, não tendo discernimento para digerir, para trabalhar dentro de nós. Então, por isso que tudo vem ao seu tempo. Hoje, quem busca está tendo condição de receber um pouco mais de ensinamento. Mas, mesmo assim, é interessante que, até hoje, ainda não foi trazido tudo para nós. A verdade veio só por etapas. Ainda ela não veio completa, porque nós ainda não temos condições, amadurecimento evolutivo para isso. Um dia nós teremos. Quando tivermos, receberemos. A boa semente, representa a semeadora de valores morais e intelectuais, ou seja, é o nosso melhoramento. É o que estamos fazendo, buscando. E uma coisa muito importante, eu posso ser uma pessoa super, hiper inteligente. Se eu não trabalhar o meu lado moral, de nada significa essa minha inteligência. A minha parte moral e o meu intelecto, eles precisam caminhar juntos. O dia que realmente eu entender isso, e de ter uma balança, né, praticamente equilibrada, aí sim, eu estarei numa condição mais evolutiva. Então, o nosso lado moral é a nossa busca constante. É o que precisamos melhorar com a nossa centelha divina. Outra passagem, mas dormindo os homens veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Pela falta de vigilância, ativamos sentimentos egóicos. Então, é aquilo até como eu falei no início, né? Quando diz veio o seu inimigo, quer dizer, justamente situações que nós mesmos trazemos, né, do somatório da nossa caminhada e que ainda não foi digerido, não foi trabalhado, não foi desenvolvido positivamente. Todas essas situações, elas vêm à tona. E elas nos atrapalham muito. Elas nos atrapalham demais. É a vigilância que nós temos que ter junto com a oração diariamente. Não é esporadicamente, é diariamente. Às vezes, por uma questão de segundos. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo acontece muito. Por uma questão de segundos. De repente, acontece uma palavra que é dita, ou uma situação que acontece, e que a coisa se modifica, né? Cria um ambiente péssimo nos nossos lares, nos nossos trabalhos, muitas vezes nos nossos templos religiosos, por uma questão de segundo. Nós entramos na vibração contrária por não nos vigiarmos, por justamente estarmos invigilantes. A gente faz com que a gente penetre nas energias contrárias. E aí a gente sabe o caos que se torna, né? Então, quem é o nosso grande inimigo? Somos nós mesmos. Nós não temos inimigos externos. O nosso pior inimigo sou eu mesma. Por isso que nós precisamos nos trabalhar. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos perceber como nós somos e o que estamos fazendo de melhora. Essa é a reflexão diária que nós temos que ter. A gente sempre tem que ter, sempre tem essa a necessidade, né, de jogar para os outros aquilo que cabe a nós. A gente sempre, mas fulano fez isso, ciclano fez isso. Quando a gente sabe que tudo o que acontece nas nossas caminhadas não são por acaso.
Né? Muitas vezes, hoje, já estamos colhendo situações que semeamos lá atrás, que nós mesmos fizemos, ninguém fez por mim. Então, nós precisamos trabalhar essa vigilância para nos libertarmos, como nos mostra a figura, para que a gente possa tirar as amarras que nós mesmos criamos na nossa caminhada. E esse inimigo retirou-se. Né? O que significa retirar-se? Quer dizer, após cultivarmos as negatividades do ego, a gente simplesmente foge, a gente mascara, né? A gente tenta negar. A questão do negar hoje em dia está muito forte, né? Como as pessoas estão negando as situações que vêm acontecendo à sua volta. Como as pessoas estão tendo dificuldade de digerir, né, os ensinos, de digerir os exemplos trazidos pela espiritualidade. Porque é aquela questão, eu não quero ver isso, né? Eu não penso assim, eu não quero ver isso, eu me recuso. Voltando a dizer, nada mais é do que a nossa rebeldia. Queres que vamos arrancá-lo? Disse o lavrador para o Senhor. E o Senhor disse, se tentarmos arrancar o joio, quer dizer, se arrancarmos de vez tudo que é negativo do nosso ego, nós também poderemos arrancar o trigo. Ou seja, se arrancarmos o orgulho, como é que nós vamos trabalhar para chegar à humildade? Como nós vamos trabalhar a humildade, que é uma virtude essencial na nossa caminhada, se eu extirpar, cortar o orgulho? Significa que eu não entendi nada. Então, a partir do momento que eu tente cortar os meus sentimentos negativos, eu estou, infelizmente, também arrancando a oportunidade de aflorar as minhas virtudes essenciais. As imperfeições morais, elas são ferrenhos adversários nossos. E quando menos esperamos, somos envolvidos pelas tramas das nossas próprias imperfeições. Então, voltando a dizer, quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Daí a importância do conselho de Jesus, quando ele diz, vigiai e orai. Vigiai, esteja atento, né? Perceba tudo o que está acontecendo ao seu redor. Preste atenção nas intuições que você está recebendo. E orai. Esteja sempre em conexão com o Pai. Esteja sempre em conexão com essa espiritualidade querida, que estão irmãos abnegados nos envolvendo, nos dando todo o suporte que nós precisamos. O joio caracterizado pela erva daninha representa toda ação contrária ao bem. Então, nós encontramos ações infelizes ao lado de sublimes realizações humanas. E é interessante que, a respeito disso, Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 34, ele nos fala esse pedacinho aqui. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Precisamos vigiar mais. Muitas vezes, o que a gente está vendo, tudo negro à nossa volta, esse negro está dentro de nós. São sentimentos errados que estamos trazendo, pensamentos indevidos que estamos fazendo. E aí essas cores, né, elas estão muito dentro de nós, embrutecidas. E precisamos trabalhar, mexer com isso. Muitas coisas que nós sentimos, a gente acha que a gente pode examinar, como diz, os sentimentos alheios. Lógico que não podemos. Quem somos nós? Como eu posso julgar um irmão se eu não tenho condição? Se eu sou muito imperfeita? Por isso que Jesus nos fala no seu evangelho o quanto precisamos trabalhar
a indulgência, a benemerência, o perdão, porque nós precisamos, desculpa, a benevolência, porque nós precisamos, né, olhar para o próximo da forma como nós queremos que olhem para nós. Temos erros ainda. Então, eu quero que o meu irmão seja indulgente comigo, como é que eu não vou ser indulgente com ele? Todos nós ainda estamos em processos, num caminhar de crescimento espiritual. Não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, aqui nós não estaríamos. Nós ainda estamos numa estrada, como até a espiritualidade nos fala. Nós ainda estamos muito mais próximo do primitivismo do que da angelitude. Ainda temos um chão muito longe até chegar à angelitude, ou seja, até chegarmos como espíritos puros. E por que nós vamos achar que nós somos melhores do que o nosso irmão? Seja esse irmão quem for, da nossa família, amigos, conhecidos, seja quem for. Quem somos nós para julgar? Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E a ceifa, como nos diz, é justamente o momento final da produção agrícola. E que nós já estamos no meio da ceifa. A ceifa já está acontecendo. Quando ele nos diz a questão de tudo que nós fizermos de melhor, vai mudar a nossa vibração espiritual. Modifica completamente a nossa vibração espiritual. A nossa sintonia vai ser mais afinada com os nossos irmãos mais elevados. A partir do momento que nos tornamos rebeldes, que cruzamos o braço, que não queremos acordar, que a gente ainda continua remando, patinando no mesmo lugar sem sair para lugar nenhum, ou seja, não fazendo nada de proveito. Infelizmente, nós estamos atrapalhando. A nossa energia, ela não será positiva. Quando fala no sentido coletivo, a forma como eu vou agir, eu vou também afetar outras pessoas. De acordo com a minha forma de conduzir a minha vida, outros irmãos vão seguir. Da mesma forma que, se eu continuo sendo rebelde, aqueles que ainda trazem a rebeldia dentro de si também vão, né, se afinizar. As sintonias vão estar ali juntinhas. E isso não é positivo. Quando diz que o joio representa aqueles que se comprazem no mal, temos que entender que não é só o mal de fazer mal ao outro, né? Não é só de ser ruim, de ser cruel, né? de exterminar, não. Esse mal também é o que nós fazemos conosco mesmo, quando nós cruzamos os braços, quando nós não queremos acordar para a nossa caminhada, quando realmente a gente não consegue entender, enxergar o que a espiritualidade está querendo trazer. Com isso, nós não modificamos a nossa energia magnética. E aí, não modificando a nossa energia magnética, aí uma pergunta: como seguiremos num planeta de regeneração? Por isso que a ceifa já está acontecendo. Muitos irmãos, até como já foi dito, desde a época da Segunda Guerra Mundial, ao desencarnarem, já não retornarão a reencarnar aqui na Terra. Muitos já estão sendo exilados para outros orbes mais inferiores que o nosso. Continuarão com as suas inteligências, continuarão com todo o conhecimento que adquiriram, mas vão precisar passar por situações penosas, para que possam trabalhar a humildade, para que possam trabalhar a indulgência, para que possam trabalhar a benevolência e tantas outras virtudes. Então, quer dizer, sempre são oportunidades, mas feliz de nós, né, se fizermos por onde
para não termos a necessidade de sermos exilados. Para que a gente tenha condição, né, de trabalho interior, de trabalho com o meu próximo, para nos melhorarmos. E ao desencarnar agora, poder retornar para este planeta já no momento de regeneração. Seremos perfeitos? Lógico que não. Ainda teremos muitas provas a passar? Teremos. Mas nós já teremos um entendimento um pouco mais, porque adquirimos agora, nesta vida. O último ensino de Jesus, quando ele diz: ajuntai o trigo no meu celeiro, assim que for a ceifa. Porque no celeiro divino só há espaço para o bem. Então, quando fala só há espaço para o bem, para o evangelho do reino, é justamente o que você está trabalhando, o reino de Deus dentro de você. Como você está se trabalhando nesse sentido? O que você realmente precisa fazer para o seu melhoramento interior? Quando Paulo fala aquela frase, acorda, ó tu que dormes, desperta, né? Ó tu que dormes. É justamente, está na hora da gente despertar. Não podemos mais continuar dormindo. Não podemos mais continuar de braços cruzados. Não temos mais condição para isso. Nós precisamos buscar cada vez mais o nosso melhoramento e, principalmente, confiar em Jesus. Ele está junto conosco todo o tempo. Precisamos trabalhar nossa fé dentro de nós. A fé é aquela convicção de realmente entender o que somos e o que precisamos melhorar como espíritos. Então, a gente sabe que a separação ela é inevitável. Precisamos, sim, arrancar o joio do trigo. Então, o que estamos fazendo dentro de nós? O que estamos arrancando? Trabalhando. Não arrancar por arrancar. O que estamos arrancando, separando, trabalhando, transmutando as nossas virtudes? O que estamos fazendo? Como hoje eu ouvi dizer, parece que esse ano de 2022, como foi dito, será um ano de trabalharmos a nossa paciência. Isso é uma coisa preocupante, porque eu pensei assim, se esse ano vai ser um ano para trabalharmos essa virtude essencial também, que é a nossa paciência, ou seja, muitas coisas vão acontecer para que a gente tenha paciência. É uma oportunidade de melhoramento. Então, que a gente não deixe isso escapar. Não podemos deixar isso escapar. A fim de permanecermos no mundo de regeneração que a Terra se tornará, é fundamental que desenvolvamos o máximo possível os sentimentos essenciais. Vamos desenvolver todos eles nessa vida? Lógico que não. Mas se já desenvolvemos um que seja, já é um grande passo. Não vamos estar parados no lugar. Nós vamos estar indo para frente, evoluindo, crescendo. E aí eu trago para a gente encerrar, né, essa nossa reflexão, essa passagem, o Salmo 23, um cântico oração de Davi, que é uma oração de fortalecimento, de luz, que eu trago para todos nós, para que tenhamos essa confiança, trabalhemos essa fé, que a gente possa entender que Jesus, ele está cada dia mais perto de nós. Como ele disse que ele estaria junto a nós até o fim dos tempos. Ou seja, até o momento do nosso final de evolução. Ele sempre estará conosco. E que não duvidemos disso. E nesse Salmo 23, que eu acho belíssimo, nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E assim, meus queridos, com essa pequena reflexão da noite de hoje, o que nós seremos? Vamos trabalhar para sermos trigos e realmente não ser joio? Nossa reflexão. Não vamos cruzar os braços, não estamos mais na hora. Não vamos dormir, vamos despertar. Vamos buscar a nossa espiritualidade. Vamos buscar, vamos atrás. Não importa qual é o segmento religioso que você queira seguir. Busque. Busque o entendimento, busque entender exatamente, compreender o que Jesus quis falar para todos nós. O que ele próprio quis dizer com seus exemplos. Sejamos trigo. Vamos fazer todo o nosso caminhar com muita luz, com muita paz, com muito amor. E assim, meus irmãos, encerrando o trabalho, esse estudo da noite, convido mais uma vez a vocês se unirem comigo junto a Jesus. Obrigado, Senhor. Muita gratidão pela oportunidade da noite de hoje. Obrigado pelo amparo espiritual que recebemos. Obrigado por esse amparo espiritual, Senhor, que é levado a todos os lugares, a todas as casas. Que o teu coração, Senhor, esteja cada vez mais unidos ao nosso. Ó Senhor, esse planeta querido que está nesse processo de mudança, grande mudança, só temos a agradecer a oportunidade de estarmos reencarnados agora, nesse momento da mudança, para aproveitarmos também a nossa transformação. Querido Mestre, que a tua luz, a luz de Nossa Senhora, e de todos os irmãos de luz que sempre vêm ao nosso socorro, que possam nos envolver e que possamos nos sentir firmes, como foi dito no Salmo 23. Que tenhamos firmeza dentro do nosso coração junto a ti, Senhor, porque nunca estaremos desamparados. Obrigado por tudo, Mestre. Nos dê coragem para enfrentar as vicissitudes desse ano. Nos dê condições para que possamos seguir a nossa caminhada com a tua luz, com os teus passos, com o teu evangelho. Envolva essa humanidade querida, Mestre. Envolva os corações que estão partidos, os corações que se encontram sem esperanças, os corações endurecidos. Envolva todos, Senhor. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pela tua luz. Obrigado pela oportunidade da vida. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus queridos, agradecemos a paciência de vocês e que tenhamos uma excelente noite de muita paz e muita luz. E até terça-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.